Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 25ª aula da nossa escola bíblica online. Espero que você esteja aprendendo, não é? E qualquer dúvida, você me questione aí no inbox, nas perguntas aí, curta, compartilhe este vídeo. Pessoas estão gostando, estão aprendendo muito, pessoas que nem cristãs são, estão aprendendo, né? A gente manda para os nossos familiares, para os nossos amigos, né? E eles têm aí ouvido e aprendido da palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Na aula anterior, nós falamos aí sobre Jesus, né? Questionando alguns fariseus ali e comentando o que era mais importante, né? Quais eram os mandamentos mais importantes. Então, o Senhor fala: amarás ao Senhor teu Deus de toda a alma, de todo o teu coração, de todo entendimento, e amará o seu próximo como a ti mesmo. Agora, nós vamos ver uma forte censura de Jesus aos religiosos, né? Nós temos visto, eles têm um entendimento do Antigo Testamento e não querem abrir mão, né, para o que Jesus está ensinando. E Jesus insiste, Jesus fala com eles. Jesus veio para salvar os perdidos, né? Nós éramos perdidos, né? E muitas vezes ainda nos encontramos perdidos, porque continuamos cometendo os mesmos erros, os mesmos pecados, né? Mas aquele povo, eles tinham aprendido sobre Deus de uma maneira no Antigo Testamento. Agora, Jesus traz o novo de Deus para a vida deles, uma nova maneira de entender o que era salvação, que era pela fé, não era pelas atitudes, pelas obras, né, que eles faziam. Então, tudo isso vem conturbando a vida deles. Então, agora Jesus vai falar uma forte censura a estes religiosos. Então, aí, Mateus 23, versículos 1 a 3. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, o público que Jesus se dirige agora é às multidões e aos discípulos. Nas multidões, nós temos todo tipo de pessoa. Ali estão curiosos, né? Tem interesse no que Jesus está pregando, que Jesus está falando, né? E os espiões também, né? Essa fala de Jesus vai causar grande desconforto aos mestres e provocar o plano deles para a morte de Jesus. Então, eles estão bravos com Jesus, os fariseus, os saduceus e os mestres, por ele vir desconstruindo a fala deles, porque eles eram os principais, né? Eles eram os seguidos, né? Os fariseus, os saduceus, entendedores, né, da palavra, estudiosos. Então, Jesus não está condenando 100% os fariseus. Quando a Bíblia fala todos, não é 100%. São aqueles que acreditam em Jesus ou não acreditam na palavra de Deus. Então, não é um total de 100%. É por isso que a lei não traz salvação, porque ela não consegue ser 100% cumprida. Vai ser uma parte, que nem os fariseus. Eles pregavam, mas eles não tinham as atitudes de que estavam pregando. Então, por isso que Jesus está falando com eles, né? Então, Jesus não está condenando 100% dos fariseus, porque entre eles existiam os que se converteram. Mas aos que estavam se enquadrando as críticas de Jesus. Então, a cadeira de Moisés, os fariseus seguem a autoridade de Moisés, né? Dada pela lei de Moisés de interpretar a Bíblia,
ter cargos, e Jesus fala de uma maneira negativa com eles. Os fariseus, no que falavam, tinham autoridade. Eram zelosos pela interpretação do Antigo Testamento, mas não cumpriam na vida deles o Antigo Testamento. Então, eles falam e não fazem. Aqui abre então um conceito de hipocrisia. O que acontece? Vive de aparência. Não adianta eu estar aqui pregando a palavra de Deus e não vivê-la na minha vida. Claro, sou pecadora como qualquer outro, mas eu me conserto não como todos, né? Esta é a diferença, né? De nós nos arrependermos e termos aí esta abertura de perdão pela parte de Jesus. Então, quando eu peço perdão, quando eu me arrependo do meu pecado, eu tenho minha salvação. Ao passo que os fariseus não. Eles achavam que estavam falando ali do Antigo Testamento, das leis de Moisés, eles estavam sendo salvos, né? E que dessa maneira eles não precisariam se arrepender. Mas aqui Jesus está fazendo esta censura a eles, porque eles falavam, mas eles não cumpriam o que eles falavam. Então Jesus reconhece aqui que eles tinham sim zelo pelas coisas de Deus, né? Mas um zelo teórico, não era o zelo de praticar. Não adianta você conhecer a Bíblia inteira, você estudar todo tipo de teologia e não estar ali praticando na sua vida. É preferível você ter um versículo de cor e você praticá-lo na sua vida, né? Entenda bem isso. Mateus 23, versículo 4 e 5. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filatérios e alongam as suas franjas. Vamos entender isso. Jesus está falando do modo dos fariseus viverem. Alguém que trazia uma carga para colocar no ombro do animal, de uma forma completamente desarrumada, né? Então, machucando o animal, até para colocarmos uma carga, né? Até num animal, num carro, em algum lugar, nós temos que arrumar, né? Então, os fariseus fazem com que os homens, assim, e usam hipocrisia, porque eles mesmos não fazem. Então, eles praticam como objetivo da fama aquilo que praticam, mas não para agradar a Deus, para ser visto e honrado pelas pessoas e não para agradar a Deus. A sua atitude tem que ser para agradar a Deus e não para agradar ao homem. Então, Jesus aqui usa conceito cultural do judaísmo. Filatérios é uma caixa na cabeça com uma fita enrolada na mão. Então, tira em quem se escrevia certos textos da lei, usada na fronte ou nos braços. Usada na fronte, tinha 4 compartimentos. Em cada um deles se colocava um versículo bíblico. Eram usados nas orações da manhã. Essas tiras podiam ser maiores ou menores e eram colocadas de maneira que ficassem bem visíveis, porque demonstrava que eles estavam em oração. Veja como sou espiritual. Veja que eu estou orando. Esse era o foco. Era aparecer para os outros, que os outros vissem. Tem pessoas que põem a Bíblia debaixo do braço e anda que parece que tá galgando ali, indo para o céu, né? Mas não é isso, é o seu coração, né? Então, as franjas eram os fios azuis
que os judeus amarravam nas vestes para lembrá-los dos mandamentos. Então, tudo deles era exterior, não era nada interior. Então, Jesus critica os aspectos exteriores que usam para se mostrar que são espirituais. Então, não haveria problema se eles fossem assim. Quer dizer, eles entendiam assim. Versos 6 e 7. A palavra de Deus diz: amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações nas praças ao serem chamados mestres pelos homens. Então, o primeiro lugar era o destaque, era a fama, né? Tudo isso é para aparecer diante dos homens e pelo poder que conferia a eles. Lógico, todos nós queremos levar a palavra de Deus, que as pessoas vejam Jesus na nossa vida, e nós queremos que o maior número de pessoas possam nos ver. Por isso nós estamos aí no Facebook, no YouTube, fazendo as lives, né? Fazendo escola bíblica, os cultos online, para que as pessoas também possam nos ver. Mas não para fazer o nosso nome grande, mas para fazer o nome de Deus grande, né? Para levar esta palavra até as pessoas se arrependerem, serem aceitas, né? Resolverem a ter Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Esse é o nosso intuito, é esse o nosso foco, é esse o nosso propósito. Não trazer a fama para nós, mas fazer o nome de Deus conhecido, né? Pelo menos é o que nós temos feito. Verso 8: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos são irmãos. Então, não significa que não exista um mestre, né? Tem dom de mestre, sim, no Novo Testamento, aquele que ensina. Não é pecado. O que Jesus está dizendo é da forma como eles faziam. Não era para serem chamados de mestre. Agindo desta maneira errada, tomavam o posto de Deus, né? Deus é o mestre e eles queriam o posto do Senhor, né? A honra é dada ao Senhor, é devida a Ele, né? E não a nós. No verso 9, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está no céu. Jesus aqui não está falando de pai biológico, né? O pai que nós temos aqui na terra, né? De onde viemos. No judaísmo, a palavra pai significava um mestre estimado, usada para pessoas que tinham morrido e eram reverenciadas, honradas. Aqui o foco é um pai espiritual. Então, os fariseus usavam essa forma de pai como maneira de ganhar status, né? O apóstolo Paulo se considera pai espiritual de Timóteo. Está lá em 1 Coríntios 4, versículos de 15 a 17. Você pode ler lá e verificar. Versos 10 e 11. A palavra de Deus diz: nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então veja, Jesus usa 3 formas que os fariseus gostavam de ser chamados: de mestre, de pais e de guias. Então, a censura de Jesus, a forma como eles se apresentavam para as pessoas, não como servos de Deus, mas como mais importantes do que Deus. Então, eles eram privilegiados, eles achavam isso. Guia é o que mostra o caminho. Eu sou o único guia. Jesus, que já tinha dado sinais de que era o Cristo. Fala novamente que o maior será o servo. Fariseus.
Essa exaltação deles é o orgulho, que é pecado. Então, a exaltação será por Deus. Honra as pessoas vão reconhecer, mas a honra virá de Deus. Agora, as advertências de Jesus aos religiosos. Ele continua falando. Verso 13. Ai de vós, agora começa. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, é um pronunciamento profético, judicial, contra os religiosos e o povo que o seguia. Jesus, além de lamentar essa situação, ele pronuncia profecia e julgamento contra essas pessoas e aos religiosos que faziam o que ele estava condenando. São 7 lamentos, são 7 advertências de Jesus. Jesus pega aqui como exemplo os 2 grupos políticos da época. Não significa que só eles agiam desta forma, outros grupos também erravam. Os saduceus, os samaritanos, a palavra é para todos. E ele vai falar do seu descontentamento com os religiosos da época. Então, os fariseus, com a forma de agir, eles afastavam as pessoas de Deus, ao invés de atraírem, né? O objetivo deles era levar as pessoas para longe de Jesus. Eles não criam em Jesus. Então, como pessoas importantes na época, eles atrapalhavam as pessoas de buscar a Deus. Faziam isso com base nas suas tradições, né? Aquilo do Antigo Testamento que nós estamos falando o tempo todo. Então, esse primeiro lamento é o afastamento das pessoas de enxergar o Messias pelos fariseus. O segundo, o outro lamento, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para o justificar fazei longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Jesus aqui, ele está continuando falando dos 7 ais. Na verdade, tem 8. Este versículo foi inserido entre um colchete, né? Que significa que o tradutor colocou aqui, porque aparece em alguns escritos. Então, mas não nos principais, né? Mas nos escritos antigos. Então, devorar a casa das viúvas é que os fariseus tomavam a casa das viúvas como um confisco. Olha só, já que a viúva não tinha alguém por ela, tomavam esses lugares como que pastoreavam essas mulheres, o que elas tinham passava a ser deles. E para justificar esta atitude, faziam então longas orações para mostrar que era algo de Deus. E Jesus coloca como algo maligno e que vão sofrer juízo severo por causa disso. Segundo ai de vós, no versículo 15, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Prosélito é um novo convertido, né? Entre os gentios. Eles buscavam novos convertidos para ensinar a sua religião, o judaísmo. E assim feito, quando a pessoa se converte, ela tem um fervor muito grande, tem um ânimo muito grande, quer falar, né, de Jesus por todo mundo. Agora, quando conseguiam converter alguém, eles vinham com tanto ânimo ensinando tradições que ele ficava pior do que os próprios fariseus nas exigências e nas coisas desnecessárias. Então, eles davam mais valor à tradição do que à própria lei de Deus, né? Aquele jugo que eles colocavam. Terceiro ai
Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que, e vai continuando. Era comum na época de Jesus que os fariseus considerassem alguns juramentos mais importantes que outros. Então Jesus está condenando este tipo de juramento. A crítica de Jesus é a respeito da manipulação que os fariseus nos juramentos faziam. A importância era invertida, né? E fala aí sobre vários juramentos. No verso 23 agora diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, de novo, é o quarto ai. Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Nós temos falado muito aqui sobre boas obras, né? É porque eu gostaria que você entendesse muito bem, porque tem pessoas que dizem que a salvação é por obras. Não, não é. A salvação é por fé. Obra é obrigação do cristão, né? A boa obra, a ajuda, é obrigação do cristão. Então, Jesus está dizendo aqui que a justiça, a misericórdia e a fé, né, é importante, junto com todas as outras coisas que nós temos que fazer. Então, a hortelã, o endro e o cominho são 3 ervas que eram plantas de jardim, plantas cultivadas em pequenos pedaços de terra. Então, os fariseus davam o dízimo até disso. Eles tinham um zelo enorme por isso, né? Eles não queriam deixar que nada ficasse para trás. Os judeus são assim até hoje. Você dá um presente para o judeu, ele pergunta quanto custou. Você acredita nisso? Quanto custou? Você fala, custou R$100. Ele pega do dinheiro dele R$10 e devolve como dízimo. Olha que interessante. Mas eles negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé, né? O mais importante eles também não faziam. Verso 24. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Olha só. Guia cego, a ironia de Jesus, né? Guia cego não existe. Mosquito é o menor animal, né? Impuro. O camelo, o maior animal e impuro. Com o objetivo de tirar impureza de uma bebida, eles passavam a peneira, faziam assim com o mosquito. Jesus diz que a hipocrisia deles era tão grande que eles coavam o mosquito, mas bebiam coisa maior, que era o camelo, né? Então não adianta tirar o animal impuro se o coração está cheio de maldade. Isso é um ritual vazio. Quinto ai. Verso 25 e 26. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Os fariseus eram viciados em limpeza. Eles mostravam que tiravam as impurezas dos recipientes. Então, vocês focam no que está do lado de fora e o que está dentro, né? É um monte de porcaria que não estão limpando. Então, focam sempre no exterior. Agora, Jesus vai falar o sexto ai. Ai de vós, no verso 27 e 28. Escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós externamente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade.
Então, sepulcros pintados e ornamentados eram bonitos, né? E no interior, ali tem um morto em decomposição com grande fedor. E em sétimo ai, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, verso 29 a 31, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que maltrataram os profetas. Então, os fariseus honravam os túmulos dos profetas, cuidando muito bem deles, uma espécie de monumento, né? Dos justos que tiveram importância. Então, os fariseus sabiam que seus pais, descendentes, foram os que mataram e perseguiram os profetas por causa dos seus próprios interesses. Os fariseus olhavam para os túmulos e diziam: nós nunca faríamos como os nossos pais, porque somos melhores, com a finalidade de serem vistos pelas pessoas como melhores, né? Somos até hoje melhores. Jesus diz que eles são pessoas que se identificavam com os pais porque mataram também os profetas. Amém? Vamos parar aqui hoje, né? Falando sobre esses ais de Jesus, né? Espero que você tenha aprendido muito, tenha aí um excelente domingo na presença de Jesus, junto com sua família, e continua guardadinho. Um beijo grande no seu coração. Amém?